Epístola de São Paulo aos Efésios. Irmãos, sede imitadores de Deus como filhos muito amados, e andai no amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós a Deus, como oferenda e sacrifício de suave odor. Nem sequer se nomeie entre vós a fornicação, qualquer impureza ou avareza, como convém a santos, nem palavras torpes, nem parvoíces, nem chocarrices, que são coisas despropositadas, mas antes ações de graças, porque sabei-o bem, nenhum fornicador ou impúdico ou avaro, isto é, nenhum idólatra, entrará na herança do reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos seduza com razões vãs, porque é por estas coisas que vem a ira de Deus sobre os incrédulos. Não queirais, pois, ser seus cúmplices, porque outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em ser bom, justo e verdadeiro em tudo. Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo estava Jesus expulsando um demônio que era mudo. E depois de ter expulsado o demônio, o mudo falou, e as turbas admiraram-se. Alguns, todavia, disseram, ele expulsa os demônios em virtude de Beelzebul, príncipe dos demônios. E outros, para o porem à prova, pediam-lhe um prodígio do céu. Ele, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo acaba na ruína, caindo casa sobre casa. Ora, se Satanás está dividido contra si mesmo, como pode manter-se de pé o seu reino? Já que dizeis que é por virtude de Beelzebul que eu expulso os demônios, se é por virtude de Beelzebul que eu expulso os demônios, por virtude de quem é que os vossos filhos os expulsam? Por isso eles serão os vossos juízes. Ora, se é por virtude de Deus que eu expulso os demônios, certamente chegou para vós o reino de Deus. Quando um valente e bem armado guarda a entrada da sua casa, estão em segurança os bens que possui. Mas se sobrevier outro mais forte que ele e o vencer, tira-lhe todas as armas em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não está por mim, está contra mim, e quem não encolhe comigo desperdiça. Quando o espírito imundo saiu de um homem, vagueia por lugares áridos em busca de repouso. Não o encontrando, diz, voltarei para a minha casa, donde saí. E quando vem, encontra-a varrida e em ordem. Então vai arranjar outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando ali, se instalam. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Ora, aconteceu que enquanto ele dizia isto, uma mulher, levantando a voz do meio da multidão, disse-lhe, bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram. Ele, porém, disse, antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria, concebida sem pecado, Nossa Senhora das Dores, no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos fiéis, acabamos de ouvir no Evangelho que o estado final deste homem se torna pior do que o primeiro. Uma verdade muito esquecida na sociedade apóstata em que vivemos e voluntariamente esquecida é a verdade de que o demônio realmente existe e que ele age contra nós, tentando-nos ao pecado, para que sejamos condenados ao inferno por toda a eternidade. Inferno este que realmente existe e
que realmente possui almas que estarão por toda a eternidade sofrendo. E se da nossa parte, caríssimos, como católicos que buscam a própria santificação, como católicos que recorrem à graça de Deus, não devemos de forma alguma considerar o demônio como um ser onipotente, possuindo um medo exagerado e esquecendo que ele jamais vai nos tentar além das nossas forças, e que jamais vai nos faltar a graça de Deus para resistir a ele. Se não devemos cair nesse erro, no entanto, não devemos cair no erro oposto, isto é, não devemos subestimar a sua ação. Com efeito, ele é mais que nós em número e mais poderoso que nós na ação, uma vez que possui uma natureza superior, que é a natureza angélica. São Paulo, de fato, nos lembra que não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Portanto, não há dúvidas da realidade desta guerra que é travada pelo inferno contra nós para nos levar à condenação eterna. E eis que nós podemos, caríssimos, ler essas passagens que tratam do demônio e, de fato, acreditar que ele existe e que ele nos tenta. Há até mesmo aqueles que, movidos por uma curiosidade verdadeiramente maléfica, passam muito tempo indo atrás de relatos de exorcismo e de infestações do demônio, o que, sendo feito fora do devido estado, e pior, feito para entretenimento, acaba por, no fim das contas, atrair a própria ação do demônio. Mas muitas vezes podemos acreditar na existência e na ação do demônio, mas podemos acabar por viver na prática como se ele não existisse ou como se ele não agisse. Podemos, na prática, na nossa vida, ignorá-lo. E ignorar a existência ou a ação do demônio é a maior arma que ele tem contra nós. E o demônio não age somente nos conduzindo ao pecado, mas ele tem poder e age sobre a matéria, podendo deixar alguém mudo, como vimos na passagem evangélica de hoje, ou fazendo favores e prodígios, como nos cultos pagãos e satanistas. Ele age, de fato, sobre a matéria. Se invocado, ele vai aparecer e, sobretudo, ele está presente no mundo em grande número para nos levar ao pecado. No entanto, como afirmei desde o começo, ele não é onipotente. Ele nada pode contra a cruz. Caríssimos, a cruz o destrói.
E a sua ação sobre a sociedade diminui na medida em que reina sobre a sociedade a cruz de Cristo. E de fato, nós vemos claramente a diminuição do poder do demônio com a expansão do cristianismo ao longo da história. Foi justamente com o triunfo da cruz e da Santa Romana Igreja no Império Romano e na Idade Média que Cristo pôde reinar sobre as sociedades e sobre as almas, e que justamente a ação do demônio diminuiu na medida em que o triunfo da cruz aumentou. E o que nós vemos hoje, caríssimos, é claramente o oposto. Quanto menos a cruz reina na sociedade, na família e na nossa vida, mais o demônio toma posse para si da sociedade, da nossa família e da nossa vida. E assim conduz, seja a nós, seja nossos familiares, seja os membros da sociedade, à condenação eterna. Assim, caríssimos, devemos buscar a Deus e nos afastar de tudo aquilo que nos coloca sob o domínio do demônio. O que é o pecado? É o afastamento de Deus e a convergência às criaturas e, portanto, ao príncipe deste mundo. Devemos, portanto, fugir de tudo aquilo que nos coloca sob o domínio do demônio. Em primeiro lugar, devemos fugir, evidentemente, de tudo aquilo que pressuponha a invocação do demônio, que pressuponha a ação do demônio sobre a matéria. Fugindo e tendo um verdadeiro horror a qualquer culto, doutrina ou ação que o invoque, como espiritismo, a bruxaria, a macumba e simpatias mais diversas, superstições diversas. Isto é mais do que evidente. É evidente que se ele é chamado, ele aparece. E se ele aparece, não é bom para nós. Mas devemos nos lembrar que ele é um anjo. E o que lhe interessa, sendo puro espírito, é, antes de tudo, o conteúdo intelectual das coisas. O demônio não está interessado na pipoca, na galinha preta, na cachaça e na farofa, etc. Ele não está interessado nos cruzamentos, ele não está interessado no cemitério. O que lhe interessa é o que aquilo significa. E se aquilo que é significado por essas coisas lhe compraz, ele vai aparecer, ele vai buscar essas coisas. Então, devemos fugir e ter horror a tudo aquilo que pode agradar ao demônio. Se aquilo que nos agrada é a mesma coisa que agrada ao demônio, ele vai encontrar em nós um colega. Olha, esse cara gosta da mesma coisa que eu gosto. Vou fazer companhia para ele. Então, devemos fugir de tudo aquilo que o demônio gosta, como tudo aquilo que simboliza aquilo que é contrário a Deus e à ordem de Deus, como, por exemplo, filmes de terror, músicas desordenadas, cenas de morte e violência explícita,
curiosidades pelo ocultismo, doutrinas esotéricas, astrologia e etc. Mas, além disso, nós temos aquilo que é ainda mais perigoso, que são os ataques do demônio à nossa alma. Não nos esqueçamos de estar preparados para nos defender, para defender a nossa alma das tentações do demônio. Sobretudo, após essa quaresma. Se vivendo seriamente essa quaresma, nós nos afastamos dele, sobretudo evitando o pecado mortal, e nos aproximamos de Deus, sobretudo pela oração e pela prática de alguma virtude, por meio de penitências, estejamos atentos e preparados, pois ele há de querer voltar. Como na parábola que ouvimos hoje. O sujeito limpa a casa e, portanto, afasta o demônio volta, vê a casa limpa e traz, então, para retomar essa casa, 7 outros demônios piores do que ele. Sete outros demônios piores do que ele, e a situação deste homem se torna pior do que antes. O demônio vai querer voltar. Ele vai buscar fazer com que abandonemos a oração, deixemos de lado a virtude e recaiamos no pecado mortal, que é o maior mal que pode ocorrer para nós em nossa vida. É a maior catástrofe que pode ocorrer conosco. E como? Muito simples. E todos nós já sentimos isso. Ele vai nos fazer ter saudades do prazer do pecado. Ele vai nos fazer ter saudades da falsa tranquilidade daquele tempo em que tínhamos menos preocupações na vida espiritual. Ele vai nos fazer ter saudades daquele tempo em que, entre aspas, éramos menos rígidos, éramos menos, entre aspas, radicais. Ele vai nos fazer ter saudades de más companhias, dos maus locais que frequentávamos, das más distrações que tínhamos. E ele vai então nos inspirar desculpas. A quaresma já passou, estou cansado demais para rezar hoje. É lícito descansar um pouco, o dia foi corrido. Agora é tempo da Páscoa, é normal que eu busque alguns prazeres. Tendo consciência dos problemas, não há mal em ler tal coisa, em assistir tal coisa. Eu vou estar preparado para pular tal e tal cena. E assim, as desculpas vão se multiplicar. Também vão se multiplicar os pecados veniais. E, enfim, vão chegar os mortais. E, após a recaída no pecado mortal, a permanência no pecado mortal, e o próximo passo é a obstinação. Lembremos que, após cair em um pecado mortal, mais difícil vai ser evitar o próximo. E é por esse proceder do demônio que São Paulo apóstolo, falando dos pecados passados, diz aos Efésios, na epístola de hoje, que tais imundícies não sejam nem mesmo mencionados entre vós. Outra ilusão demoníaca é achar que se pode ser uma boa pessoa, mesmo tendo suas fraquezas, mesmo mantendo-se em tal pecado. Caríssimos, não podemos servir a dois senhores. Como diz
nosso Senhor no Evangelho de hoje: quem não está comigo está contra mim, quem não colhe comigo dispersa. Se mantemos o pecado, expulsamos a graça e estamos na mão do demônio. Não nos esqueçamos jamais que é o nosso destino eterno que está em jogo nas nossas ações e nas nossas escolhas. E a nossa eternidade será ou com Deus ou com o demônio. Não podemos fazer ilusões. A nossa vida vai passar, a nossa eternidade vai chegar, e não haverá meio termo. Ou nós estaremos unidos a Deus, ou estaremos no domínio do demônio. O que realmente interessa é o nosso destino eterno. Não demos ouvidos às vãs ilusões que o demônio vai instigar a nós durante esta vida. Enfim, caríssimos, são bons e verdadeiramente necessários todos os esforços que estamos fazendo durante essa quaresma. Nós estamos limpando a casa, que é a nossa alma. Mas nós não devemos somente limpar, mas devemos fortalecer as nossas defesas para que ela não seja tomada de assalto novamente pelo demônio ao final da quaresma. Que ela não seja tomada de assalto para se tornar uma morada de demônios ainda piores. Caríssimos, a quaresma não é uma mera tarefa a ser cumprida. Não é um mero lembrete no celular. Ela possui um objetivo, que é nos fortalecer na união com Deus, não somente durante estes 40 dias, mas para o resto do ano e para a vida inteira. A quaresma vai terminar, mas os efeitos dela devem perdurar, se nós não queremos cair em um buraco ainda pior. Então, justamente que, tendo uma maior união com Deus nesta quaresma, estejamos preparados para nos defendermos de tudo aquilo que quer nos separar de Deus, para que, enfim, tenhamos todos juntos a alegria de nos encontrar na bem-aventurança eterna no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.